Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. O tio PH está aqui de volta para mais um assunto a ser discutido aqui com vocês, tá? Lembre-se que tudo que nós fazemos aqui é para você, ok? Bom, o assunto hoje aqui é sobre a forma e a estrutura do planeta Terra, né? E aqui eu quero começar falando, voltando lá para a época antiga, lá para a antiguidade. Será que aquele povo daquela época tinha consciência, sabia, tinha certeza do formato da Terra? Claro que não. Mas eles, como tinham instrumentos poucos, né, e usavam mais os olhos como instrumento para observação, eles tinham uma noção de como era, eles tinham uma ideia de como seria o planeta Terra, só que, claro que de forma distorcida, né? E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, nesse momento, na antiguidade, né, eles acreditavam que a Terra ela era quadrada, né? E ela, por ser quadrada, ela trazia muitos questionamentos, né? Um deles foi até em relação ao desbravamento dos mares, né? As grandes navegações foi um momento na história da humanidade que aconteceu muito tempo depois e baseado em estudos mais aprofundados. Por que eu estou falando isso? Olha como é interessante. Naquela época, acreditava-se que, sabe o que é aquela linha do horizonte, aquela linha lá no mar, quando a gente está na beira da praia, a gente olha lá para frente e vê uma linha assim, ó, ali é a chamada linha do horizonte, né? Então, aquele povo naquela época olhando para aquela linha, achava que quando chegava lá no final, a Terra tinha uma vala, né? Um buraco enorme, né? E olha que interessante, né? Eles acreditavam o seguinte, ó, o barquinho aqui, né, ia navegando, navegando, aí quando chegava na linha do horizonte, ó, uau, puf, caía, né? Então olha como é interessante, né? Imagina lá, né, o barquinho navegando, navegando, aí chega lá na linha do horizonte, pá, né? Então era esse o pensamento daquele povo na antiguidade. E isso atrasou, né, o desbravamento dos mares. Mas passaram-se o tempo, né? Com o passar do tempo, uma nova tecnologia foi surgindo, né? Novos estudos avançaram, as cartas cartográficas surgiram, os geógrafos passaram a estudar de maneira mais minuciosa e mais detalhada o planeta, até que chegou-se à ideia atual. Hoje em dia, sabe-se que jamais a Terra não é quadrada, né? Não é. Mas que ela hoje tem um formato de um geóide, tá? E esse geóide é como se ela é uma forma esférica, tá? Mas com leve achatamento nos polos. Então, a forma do nosso planeta hoje é a forma de geóide. E esse geóide é uma esfera com leve achatamento nos polos. Esse achatamento se deve à grande pressão, a pressão gravitacional existente aqui no centro do nosso planeta. Bom, um terceiro ponto, que agora a gente vai passar a falar, é sobre a estrutura do planeta, né? Como seria a estrutura do planeta Terra? Segundo a geologia, estudos científicos diversos, a estrutura da Terra se resume em camadas distintas. E essas camadas são três: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Aqui nós estamos vendo a representação das camadas da Terra, tá? Claro que no livro de vocês vão ter um desenho muito mais apurado. Aqui é só para nós termos uma noção. Então, como o tio PH falou, a estrutura da Terra resume-se em três camadas de caracteres distintas. A crosta terrestre, que é uma pequena, é como se fosse uma casca de ovo, assemelha-se até uma casca de ovo, né? Bem fininha, né? Que seria esse pontinho aqui que eu estou representando aqui, né? Ó. Aí, na parte mais interna da crosta terrestre, você vai ter o manto. O manto, ele é constituído por um material chamado magma, é um material pastoso. Aqui a temperatura é muito elevada, então imagina blocos gigantescos de rochas derretidas, e elas ficam fazendo uma subida e uma descida, um sobe e desce constantemente, tá? Às vezes, quando acontece da pressão ser muito grande aqui no manto e existe uma rachadura aqui na crosta terrestre, esse magma ele é expelido para fora
e aí forma-se um fenômeno chamado vulcanismo, que vai originar ali a formação do vulcão, né? Esse magma, quando ele é expelido aqui no rachador da crosta terrestre, ele passa a ser chamado de lava. É a lava vulcânica, tá? E mais adentro, né? Bem mais dentro, lá no centro da Terra, né? A temperatura altíssima, nós temos o núcleo, que é essa região toda aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Só que nós temos um detalhe. O núcleo, ele é dividido em duas partes. O núcleo interno, que está no estado sólido. O núcleo é constituído por ferro e níquel, só que aqui ele está no estado sólido. E o núcleo externo, que é esse daqui, é constituído por níquel e ferro, só que no estado líquido, tá? Só voltando aqui um pouquinho, o manto, ele pode ser dividido em manto interno e manto externo, tá legal? No livro de vocês, eu vou ler só um pouquinho aqui sobre cada camada dessas. Crosta terrestre é a camada mais superficial e fina do planeta Terra. Só para ter uma ideia, se você usasse um ovo de galinha como modelo para representar a Terra, a crosta terrestre seria proporcionalmente mais fina do que a casca do ovo. A crosta terrestre se estende por todo o planeta e sua estrutura varia muito, tanto na parte continental como na oceânica. Manto. Manto é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre. Nele, as temperaturas variam entre 100 graus Celsius e 3.400 graus Celsius. Os materiais que formam o manto próximo à crosta são encontrados geralmente no estado sólido. Em sua parte mais profunda, os materiais apresentam consistência pastosa por causa das elevadas temperaturas. Esses materiais são formados por rochas derretidas e essa mistura é conhecida como magma, o que o tio PH falou para vocês. Núcleo é a camada mais interna da Terra, formada principalmente por ferro e níquel. Essa região é submetida às maiores pressões e também é a que apresenta as temperaturas mais altas, aproximadamente 5.000 graus Celsius. O núcleo pode ser dividido em duas partes, núcleo interno e o núcleo externo, como o tio PH falou para vocês. Agora, para finalizar, nós iremos falar só um pouquinho, um básico, sobre a superfície da Terra. Bom, a superfície da Terra. O homem, para entender melhor e estudar melhor a superfície do nosso planeta, né, ele resolveu distribuí-la em algumas camadas. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 camadas principais que constituem a superfície da Terra. Nesse caso aqui, nós estamos tratando da parte referente a toda a crosta terrestre aqui, tá legal? No caso, a primeira é a litosfera, é a camada formada pela crosta, né? No caso, é aí onde nós pisamos, onde nós plantamos. É o local onde você encontra a formação do solo, tá? Bem abaixo você vai ter a outra parte referente, referente aos mares, às águas continentais, né? Os mares, lagos, oceanos e tudo mais, que é a hidrosfera. Tá? É a camada que compreende toda a água do planeta. É formada por águas oceânicas, mares e oceanos, águas continentais, rios e lagos, depósitos de lençóis subterrâneos, calotas de gelo, umidade do ar, vapor e água condensada e nuvens. Né? Nela ocorre o ciclo da água na natureza. E nós temos também a parte referente ao ar, né? Que no caso é a atmosfera. É a camada de ar que envolve a Terra. Okay? E finalmente, aquela onde existe a vida, onde brota a vida, é a biosfera. A biosfera é a camada onde se encontram todos os seres vivos e o conjunto de todos os biomas e ecossistemas do planeta. É formada pelo contato e pelo interrelacionamento entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Okay? Então, a superfície da Terra ela é constituída pela litosfera, a parte seca, vamos dizer assim, né? A hidrosfera, que é a parte de águas, né? E você vai ter também a atmosfera, que é a parte referente ao ar atmosférico, e a biosfera, ok? Meus queridos, agora eu vou finalizar aqui, deixo para vocês agora a atividade que vocês vão realizar, deem um aprofundamento a mais nesse assunto e não esquece, curte aí e compartilha o vídeo do tio PH. Tchau!